Boa noite, galera. Como é o seu relacionamento com Jesus? Não sei você, mas eu comecei o meu relacionamento com Jesus aos meus 17 anos. Antes eu não o conhecia, até ele se apresentar a partir de uma mensagem, a partir de uma reflexão. Eu estava no meu quarto, uma pessoa totalmente resistente ao evangelho, resistente à pessoa de Jesus. Eu era chamado de crentinho na escola devido ao meu pai, que era um evangelista. Eu levei esse nome e eu nunca gostei de falar sobre Jesus. Até que aos meus 17 anos eu tive um encontro pessoal com ele e a partir dali tudo mudou. E conforme eu fui conhecendo a Jesus, crescendo no conhecimento dele, me relacionando com ele, era aquela alegria, aquele prazer, aquela vontade de, uau, que incrível viver com Jesus. Por que eu não descobri isso mais cedo? Só que durante a jornada, durante a caminhada, eu percebi que foi se perdendo um pouco. Aquilo que era um prazer começou a se tornar pesado. Aquilo que era uma alegria não era tão alegre assim. Aquilo que antes tinha sentido para as coisas, agora perdeu-se o sentido, perdeu-se o propósito. Porque parece que no decorrer da caminhada, nesse primeiro amor que eu estava vivendo, e agora nessa transição, Deus estava mostrando o meu coração e revelando o meu coração, mostrando que muitas das vezes eu estava confiando em mim mesmo. E aí aquele momento em que Deus pega o seu coração e destrincha ele e vai mostrando o quão mal você é, e você acaba perdendo a alegria, o prazer de estar no relacionamento com Jesus, o vigor, a disposição, o anseio por Jesus, acaba se passando. Talvez você está aqui hoje, você começou muito bem seu relacionamento com Jesus. Talvez você tenha histórias, experiências incríveis com Jesus. Talvez você tenha respostas de orações incríveis para contar, compartilhar aqui, que surpreenderia todo mundo. Mas talvez passou um tempo, talvez se esfriou, se perdeu. Hoje você está apática, você está frio, insensível. Podemos dizer que você está com o seu corpo presente aqui, mas seu coração está longe. Como está o seu relacionamento com Jesus? Porque quando nós olhamos para o contexto de Gálatas, no capítulo 3, versículo 4, nós vamos aprender que existia um outro evangelho que estava mudando a forma daquelas pessoas se relacionarem com Deus e também com pessoas. E aqui que pega. E o que seria o outro evangelho? Já respondemos aqui excelentes respostas, mas o que seria o outro evangelho? Eu quero olhar com você nesse contexto, eu quero te ajudar a entender um pouco mais, porque é fato que Paulo está bravo nessa carta. Muitas das vezes ele diz, eu gostaria de mudar o meu tom com vocês. Eu gostaria de estar presente para exortá-los. Porque o que vocês estão fazendo, a conduta de vocês, o que vocês estão crendo, não faz sentido nenhum. O que seria esse outro evangelho que muda o que nós sentimos, que muda o que nós pensamos, que muda o nosso comportamento? Paulo vem mostrar isso e ele está super preocupado com aquela igreja. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem leu o capítulo 3 e 4? Aí, boa. Aí sim, eu fiquei feliz. Bom, eu quero mostrar um pouco para você o quanto que acreditar em algo errado sempre te levará a um lugar errado. Eu quero mostrar isso no contexto. Eu quero flutuar um pouco nos versículos para perceber isso. Olha o que Paulo está dizendo. Primeiros problemas que ele encontra. Aquela igreja estava seduzido. Eles estavam seduzidos pelo falso evangelho. Eles estavam perdendo, e Paulo começa no capítulo 3, versículo 1, dizendo, ó insensatos, quem os enfeitiçou? A ideia aqui de enfeitiçou é justamente, parece que alguém que já está quase que cego.
Alguém que já não consegue mais interpretar a realidade. Alguém que já não consegue mais oferecer oposição ao falso evangelho. E agora está se entregando ao falso evangelho. Sabe aquele relacionamento que você talvez conheça, que você fala assim, poxa, não sei por que essa pessoa está relacionando com aquela pessoa. Parece que ela não enxerga. Parece que ela não vê. Sabe aquela pessoa que olha um príncipe, quando na verdade todo mundo vê só o cavalo? Parece que era isso. Os Gálatas estavam seduzidos ao ponto de já não mais oferecer oposição quanto à mensagem do falso evangelho. O segundo problema é que eles estavam esquecidos. Gálatas 3, versículo 6 diz, da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O contexto era de judaizantes convertidos ao cristianismo, mas que em um momento olha para a mensagem de Jesus, olha para o evangelho de Jesus e diz, Jesus não é suficiente. Nós precisamos continuar praticando a lei judaica. Nós precisamos continuar vivendo como judeus para ser salvos. E se você não pratica, você não é salvo. E aí é que mora o problema. Porque parece que eles não estavam se lembrando mais da história de Deus com o seu povo. Já não estavam lembrando mais do pai Abraão. Eles estavam esquecidos. Tipo igual você, talvez você pensou que o Pulse House acontecia na segunda-feira. Às 7 horas da manhã. Talvez você nem sabe quem é o pastor de jovens. Sabe nem quantos anos o Arthur tem. Você está perdido, esquecido. O que está acontecendo? Onde eu estou? Esquecido. O terceiro problema é que eles estavam perdidos. Olha que interessante. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Eles estavam perdidos, eles não sabiam se a lei salvava ou não, se a promessa de Deus anulava a lei, se a lei anulava a promessa. Estava uma bagunça. Quem a gente está servindo? Eles estavam confusos. Estavam totalmente perdidos, porque eles estavam crendo no evangelho errado. Consequentemente, eles estavam indo para uma direção errada. Um quarto problema é que eles estavam sendo escravizados. Agora que conheçam a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás a tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Eles estavam voltando para aquilo que Deus os libertou. Eles estavam voltando para uma vida de escravidão. Eles estavam voltando para a antiga aliança em que Deus já não mais desejava se relacionar a partir daquele sistema, mas a partir agora de uma nova aliança, onde o sangue de Jesus foi vertido, e agora nós nos relacionamos a partir de Cristo. Como disseram aqui, Ele é o mediador entre nós e Deus. Eles estavam voltando a ser escravizados por aquele sistema. Eles estavam seduzidos, eles estavam perdidos, esquecidos e escravizados. E eles estavam entristecidos. Olha que interessante, Paulo diz, que aconteceu com a alegria de vocês? Que vocês demonstraram naquela ocasião? E ali no versículo Paulo está dizendo aqui, se vocês pudessem dar a vida de vocês para mim, vocês teriam dado. Mas vocês perderam a alegria, vocês já não têm prazer, vocês estão tristes. E parece que toda essa situação, todo esse contexto, revela, na verdade, aquilo que é uma vida à parte de Jesus. Ali no capítulo 4, Paulo fala que antes de Jesus, nós tínhamos um Deus, nós seguíamos uma pessoa, nós amávamos algo acima de qualquer coisa, nós seguimos nosso próprio coração. Ou seja, todo mundo adora alguém, todo mundo tem fé em algo, ninguém é neutro na sua relação com a divindade, todo mundo parte de um pressuposto. E parece que essa é a realidade nossa sem Jesus. Perdidos, não sabemos para onde vamos, não sabemos onde nós estamos, esquecemos a nossa identidade, esquecemos quem nos criou, para quem nos criou. Nós não temos alegria,
Vivemos frustrados, decepcionados com a vida. Começamos relacionamentos, terminamos relacionamentos porque nada nos satisfaz. Nós não temos prazer. Como está o seu relacionamento com Jesus? Se o seu relacionamento com Jesus talvez se enquadra aqui, é porque talvez você não está vivendo o Evangelho. Eu quero te ajudar hoje a identificar o que não é o Evangelho. O que é o outro Evangelho? O que é o falso Evangelho? Bom, nós temos muitos versículos, são 2 capítulos, mas eu tentei dar uma reduzida para te ajudar. Então sempre lembre disso, crer em algo errado te levará ao lugar errado. O que seria o outro Evangelho? Primeiro, não crer na suficiência da cruz. O versículo começa assim: ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Paulo aqui está trazendo uma dramatização do que acontece quando a mensagem do Evangelho é pregada. Quando alguém comunica a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, e uma pessoa que não conhece a Jesus, acontece algo sobrenatural. É como se de fato Jesus estivesse sendo crucificado ali para nós. Ainda que talvez essa não foi a sua experiência. Mas Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, uma metáfora, dizendo assim, vocês conheceram ele. Então ele está lidando com pessoas que conheceram Jesus, que conhecem Jesus, não está lidando com pessoas que não conhecem Jesus. Mas ele está dizendo que vocês que tiveram uma experiência com Jesus, vocês que o viram crucificado, vocês estão esquecendo da suficiência dele na cruz. E o outro evangelho parte de não crer na suficiência da cruz. Por quê? Por que cruz? Eu sei que cruz hoje nós usamos para tudo. Seja para fazer uma arte, seja fazer uma pulseira, uma tatuagem, um colar. Mas a cruz naquela época tinha um significado peculiar. A cruz era o máximo de uma pena onde que quem era crucificado estava exposto à maior vergonha pública. Então você imagina, nós dizemos que o Salvador foi crucificado, que o Salvador morreu, que na cabeça do judeu não fazia sentido. Sério que Jesus não vem na espada? Sério que Jesus não vem causar uma revolução? Não faz sentido nenhum. Vai contra a lógica humana. Não faz sentido pensar de que aquele que salvaria a humanidade estava preso no madeiro e sofrendo morte de cruz. Interessante que se você está lendo Gálatas, está estudando, você vai conta quantas vezes Paulo fala sobre a ressurreição. E conta quantas vezes ele fala sobre cruz. Aqui ele fala muito mais sobre cruz do que sobre ressurreição. E tem um propósito, por causa do contexto da lei. Porque Jesus se tornou maldito em nosso lugar e ele morreu a morte de cruz. E Gálatas diz que aquele que foi pendurado no madeiro é maldito. Ou seja, estava sobre a maldição. Então, quando nós acreditamos no outro evangelho, ele vem apresentar para nós que Jesus não é suficiente. Ele vem apresentar para nós que Jesus não dá conta. A gente precisa de dar um jeitinho. Nós precisamos dar um jeitinho brasileiro. Durante a minha caminhada, eu tive muitas dúvidas sobre a minha salvação. Será que eu sou realmente salvo? Será que um dia Jesus me salvou? Ou será que eu estou vivendo uma enganação? Foi aí que Deus me mostrou que eu estava muito mais confiando na minha performance, muito mais em querer atingir um padrão de moralidade, de ética, de comportamento, do que de fato estava confiando no Evangelho. E aí que Deus me fez entender que o que salva não é a quantidade da minha fé, não é a qualidade da minha fé, mas o objeto da minha fé.
que se a minha fé está na pessoa de Jesus, na sua obra, ainda que ela seja pequena, ainda que ela seja como um grão de mostarda, como Jesus disse, ela é suficiente. Porque o que me salva não é a fé. O que me salva é a obra de Cristo na cruz. A fé é apenas um meio para eu me apropriar dessa verdade que Deus diz sobre mim e sobre Ele na cruz. Então, quando nós acreditamos em outro evangelho, primeiramente parte de esvaziar a cruz. Isso tem a ver com quando você entrou na faculdade e você começou a aprender sobre Marx e você falou assim, nossa, o problema do mundo é a classe social. É a luta entre as classes. E aí você chegou na casa e falou assim, pai, qual que é a sua função? Eu trabalho, tenho o meu patrão. Esse é o problema. Esse é o problema do mundo. Nós olhamos para os nossos políticos, nós dizemos assim, o problema do Brasil está assim por causa dos políticos. Nós olhamos para o sistema familiar e falamos assim, o mundo está assim por causa do machismo, por causa do feminismo. Isso é esvaziar a cruz. Porque toda ideologia está propondo redenção. Se o feminismo tomar o seu coração, você está dizendo que a redenção está numa mulher. Se o machismo tomar o seu coração, você está dizendo que a redenção está naquilo que o homem pode propor. Se nós acreditarmos que políticas sociais, políticas públicas, é a salvação, a redenção do nosso Brasil, nós estamos crendo que a salvação está num Messias que vai ocupar a cadeira da presidência da República. Ou seja, isso é esvaziar a cruz. Porque Jesus não é Senhor somente das nossas vidas, Jesus é Senhor de toda a realidade. Então, há um sentido de que o outro evangelho constantemente está seduzindo o nosso coração, está nos convidando a acreditar que ideologias, que pessoas salvará o mundo. E isso é esvaziar a cruz. Isso é crer em outro evangelho. Não sei se você já duvidou da sua salvação em Cristo Jesus. Não sei se você olha para o seu pecado de tal forma com que você não consiga apreciar a graça de Deus. Se você está aqui nessa noite e você se percebe como um pecador, carente, necessitado da graça de Jesus, nunca canse de dizer isso, que você é um pecador, mas nunca canse de dizer também que você é amado por Deus e que você foi aceito em Cristo Jesus. Ou seja, o outro evangelho quer tirar a cruz. E era isso que estava acontecendo nos Gálatas. Eles estavam tendo atitude tolas ao ponto de contradizer com aquilo que Deus fez por eles na pessoa de Jesus. Não está fazendo sentido. Seus insensatos, seu tolo, não é esse caminho, não pega essa rota, não pega essa direção, não é por aí. O caminho que você está trilhando é caminho de morte. Porque você não está confiando na pessoa de Jesus, você está confiando em si. Sei que eu estou muito David Leonardo hoje, com essa... Só não tem a banqueta aqui. Mas você está confiando em si. E é a teologia do coach, como alguns citaram aqui. A teologia do esforço próprio, a teologia da autoajuda. São teologias que esvaziam a cruz de Cristo. E diz que nós conseguimos construir espiritualidade. Espiritualidade não se constrói. Espiritualidade se recebe. O maior ato que nós podemos fazer diante de Jesus é estender nossas mãos para receber aquilo que Ele fez por nós. Se nós dialogamos, se nós nos relacionamos com Jesus, com base em nós mesmos, é como se você acordasse pela manhã, você fosse tomar um café, se fosse preparar o seu café, você vai na sua despensa e não tem nada para comer. Você abre a torneira e não sai água. Você vai na geladeira, não tem frios. Não tem nada para você comer. Porque viver uma vida de espiritualidade centrada em nós
crescer no relacionamento com Jesus, baseado em nós mesmos, é escassez, é falta. Mas se eu e você vivemos um relacionamento com Jesus centrado na pessoa dele, é como se a gente acordasse pela manhã e a gente fosse até a cozinha e a mesa já está pronta. Está o pão de queijo, está os frios, está o Danone, está o bolo, aquele café de hotel, sabe? Jesus está falando, pode sentar. Porque na minha mesa é um ambiente de abundância, não tem falta. Então Jesus é suficiente para te salvar. Você não precisa fazer nada além disso. Jesus é suficiente para te salvar. Eu não sei quais dúvidas você tem. Mas se você um dia teve um encontro com Ele, é impossível Ele perdê-lo. É impossível Ele perder você. E se você veio aqui hoje, é porque Ele te trouxe. E Ele quer te mostrar que Jesus é suficiente na sua vida. É isso que Gálatas está dizendo para nós. Jesus é suficiente para nós. Olha algumas considerações que eu quero fazer sobre a cruz. Ele foi o sacrifício por causa do pecado. Ou seja, ele se sacrificou por nós. Ele aplacou a ira de Deus contra o pecado. Então, o seu maior problema era o próprio Deus. Se você não conhece Jesus ainda hoje, nessa noite, o seu maior problema não é o Bolsonaro. O seu maior problema não são essas pessoas que estão ao seu redor. O seu maior problema não é um sistema, não é uma ideologia. O seu maior problema é o próprio Deus. Porque Deus está irado com o pecado. E a ira de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. E Ele convida todos a arrepender e crer no Evangelho. Ele nos reconciliou com Deus. Ou seja, agora nós não somos mais inimigos, mas amigos de Deus. Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado já não nos domina mais. Nós já não somos mais escravos do pecado. Nós temos liberdade agora para viver a vontade de Deus e fazer aquilo que lhe agrada. Ele foi a substituição em nosso lugar. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício que nos salva para todo sempre. Um segundo é não crer no poder do Espírito. Uma vez que eu comecei o meu relacionamento com Jesus, uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu saí da religiosidade e entrei num relacionamento com Ele, agora eu preciso viver essa vida no poder do Espírito Santo. Só que se eu esvazio a cruz, eu coloco-se na minha auto-performance o poder para eu viver aquilo que Deus deseja. E era isso que estava acontecendo. Olha o que os versículos dizem. Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Se eu tiro a cruz, o que sobra? A minha performance, a minha capacidade, o meu poder, as minhas habilidades, os meus conhecimentos. E aquela igreja não estava confiando no poder do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, se vocês começaram pelo Espírito, é pelo Espírito de Deus que vocês devem continuar a caminhada. Se você começou o seu relacionamento com Jesus no poder do Espírito Santo, porque ninguém começa o relacionamento com Jesus sem ter um encontro com o Espírito também, é nessa caminhada, é nessa jornada que o Espírito Santo de Deus também vai manter você nessa jornada. Ou seja, a nossa vida cristã não é sustentada pelos nossos esforços. A nossa vida cristã é sustentada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não continuamos progredindo, crescendo a estatura de Cristo, vivendo a maturidade por nossos próprios esforços. Deus não ligou a gente na tomada e falou assim, agora se vira. Não. O mesmo Deus que salvou a gente é o mesmo Deus que continua com a gente na caminhada. É o mesmo Deus que pega quando a gente cai.
É o mesmo Deus que mostra o quão pecador nós somos, mas é o mesmo Deus que diz: eu sou suficiente para você. O que essa igreja estava acreditando era que, com base naquilo que eles faziam ou deixavam de fazer, havia poder para santificá-los. E Paulo está dizendo: não. Quem nos santifica, quem faz a gente crescer e se tornar parecido com Jesus é o Espírito Santo de Deus. E a morte de Jesus na cruz, quando o véu rasgou e quando ele ressuscitou, ele inaugurou uma nova aliança. E esse Deus agora não está mais em templos, não está em pessoas específicas, está naqueles que depositam sua fé em Jesus. Ou seja, está em mim, está em você. Dentro de nós há um Deus esquecido, que é o Espírito Santo de Deus. E nós esquecemos disso. Eu lembro que eu me via frustrado, decepcionado, porque eu nunca conseguia chegar num padrão, eu nunca conseguia chegar numa santidade, eu nunca conseguia chegar à altura de algumas pessoas, mas porque eu estava confiando na capacidade do Rafael de vigiar. Eu estava confiando na capacidade do Rafael de se organizar, de ser disciplinado. Eu estava confiando nos meus próprios braços. E confiar em nós mesmos é como construir um castelo de cartas, onde Deus constantemente vai dizer: não se sustenta. No último Pulse House, uma vez que eu preguei, eu disse que se há um ponto em nossa queda, ela se chama autossuficiência. Ou seja, a capacidade de confiar em nós mesmos. Se Deus te salvou, Ele vai te transformar. E eu não tenho dúvida de que você está mais parecido com Jesus hoje do que ontem. Ele sabe o que faz. Nós estamos em boas mãos. Nós estamos seguros neles. E por isso a gente pode descansar na obra de Jesus, na cruz, e no poder do Espírito Santo dele, que Ele nos deu. Ou seja, Deus não deu a graça para nós apenas no passado, para algumas pessoas. Deus nos dá a graça no presente. Essa graça é maravilhosa. Essa graça nos ensina. Essa graça nos educa. Essa graça nos aponta a direção. Essa graça nos traz clareza diante das escuridões dos nossos corações. Essa graça nos traz certeza de que Deus está comigo nesse processo. Quer ver que quanto nós confiamos em nós mesmos? Talvez você já fez essa brincadeira. Algumas pessoas, elas pensam que elas tentam viver uma vida com Jesus a partir do... Se está acontecendo alguma situação e ela está prestes a pecar, ela diz: o que Jesus faria? Quem já fez isso? Todo mundo já fez isso. Se você lembrar dessa frase, o que Jesus faria, sem lembrar aquilo que Jesus já fez, você vai confiar nos seus próprios esforços. E Deus não somente está nos chamando a lembrar o que Jesus faria. Deus está nos chamando a lembrar o que Ele já fez. Porque Ele sabe que você não consegue amar o seu pai e sua mãe. Ele sabe que você não consegue cumprir os mandamentos dele. Ele sabe que você não consegue viver de acordo com a vontade dele. Ele sabe que se depender de você, você permanece incrédulo. Ele sabe que se depender de você, você desiste. Ele sabe que se depender de nós, nós somos fracos. E não há nenhum problema nisso. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Jesus fez por nós. E eu quero te chamar hoje a tirar os olhos de si e a colocar os olhos em Jesus. E se você começou um relacionamento com Ele, é Ele que vai manter um relacionamento com você. Não é pelos seus esforços. O outro evangelho tira o poder do Espírito e coloca em nós o poder e a capacidade, as habilidades de viver conforme a vontade de Deus. Existe um problema aqui, e esse
Charles Joseph, ele diz algo muito interessante definindo o legalismo. Ele fala: legalismo é buscar conseguir o perdão de Deus, justificação diante de Deus e aceitação diante de Deus através da obediência a Deus. Ou seja, legalismo é fazer as coisas para Deus para alcançar algo de Deus. Um exemplo é que, em algum momento da minha vida, eu acreditava que se eu lesse a Bíblia, eu era mais amado por Deus. Se eu vivesse de acordo com um padrão, eu era mais amado por Deus. Se eu orasse, eu era mais amado por Deus. Se eu me voluntariasse na igreja, eu era mais amado por Deus. O problema era quando eu não orava. O problema era quando eu não lia a Bíblia. O problema era quando eu não conseguia me engajar. Porque aí eu não me sentia amado por Deus. E o legalista é essa pessoa que condicionou o amor de Deus àquilo que ele faz para Deus, como um meio de troca. Ou como um meio de criar a imagem de Deus a partir de si mesmo. Ou seja, se eu me relaciono com pessoas com base nas condições, ou seja, se ela se adequa a um padrão, se ela se adequa a uma imagem, a uma expectativa, eu a amo. Mas Deus não se relaciona assim. O relacionamento de Deus conosco está baseado em Jesus. E o amor dele é incondicional. Deixa eu te falar, Deus não pode não nos amar. Deus não pode não nos aceitar. Deus não pode não nos perdoar. Porque Ele estabeleceu uma aliança com Ele mesmo. E essa aliança é a base de sangue. É irrevogável. Então quando você estiver num poço mais profundo, quando você estiver na lamaçal do pecado, não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa o que fizeram a você, a graça de Jesus pode te alcançar. Porque Deus continua te amando da mesma forma. Porque Ele nos amou em Cristo Jesus. Então o falso evangelho esvazia a cruz e também não acredita no poder do Espírito. O falso evangelho nos dá um espelho e não uma cruz. Esse é um problema. Terceiro, não considera a história da redenção. Olha que interessante. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Uma vez que eles não estavam mais considerando o fato daquilo que Deus tinha feito na história da redenção, a revelação progressiva de Deus na história, os elementos que Deus usou, as pessoas que Deus usou nesse processo, parece que o falso evangelho desconsidera a história de Deus com o seu povo. Ou já não sabe mais usar, ou não sabe mais interpretar, ou não sabe mais entender qual a relação de lei, qual a relação da promessa de Deus, qual a relação da salvação. E parece que o falso evangelho desconsidera a história. E sabe aquele pessoal que parece que descobriu o mundo e começa a criar uma teologia? E se acham donos, e eles plantam igrejas moderninhas e falam contra tudo e contra todos. E a gente precisa ajudar a lembrar essas pessoas que a igreja tem muitos anos de história. 2000 anos. E não é hoje que aparece uma igreja tão diferente. Não é hoje que parece uma igreja tão única. As pessoas tentam muitas das vezes desconsiderar a história de Deus com o seu povo. E aqui nesse contexto aparece isso. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Então, o contexto de Gálatas eram pessoas que estavam buscando a aceitação, o perdão, diante de Deus com base naquilo que eles faziam. E Paulo está dizendo assim, que a lei é incapaz de salvar, porque a lei foi nos dada para nos conduzir a Cristo, mostrar a nossa necessidade dele. A lei é boa, pois revela o caráter de Deus, a santidade de Deus, a moralidade de Deus, mas ela foi dada para nós para mostrar o nosso coração. Porque quando Deus fez a promessa com Abraão, foi antes da lei. A lei veio após 430 anos. Ou seja, não existia lei. Então Paulo aqui está fazendo um apelo dizendo,
Tá, se vocês são judaizantes, então vamos olhar para o pai da fé de vocês? Vamos olhar como ele foi salvo? Meu Deus. E essa semana tá assim no escritório, né? A gente postou a nova mensagem, né? Aí começou a cair as coisas, derrubar copo d'água. Aí começa esse negócio aí, eu tô assustado. Mas Abraão foi salvo pela fé. Pela fé no quê? Na promessa de Deus. Deus falou que viria um descendente dele. E esse descendente seria o Cristo. E pela fé nessa promessa, Abraão foi salvo. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 4, diz que Abraão creu e isso foi imputado à justiça. Ou seja, Abraão foi salvo pela fé e não pelas práticas de obras. Ninguém é salvo pela prática de obras. Se você descobrir a cura do câncer, isso não te salva. Se você acabar com a pobreza mundial, isso não te salva. Porque isso é incapaz de atender à exigência de Deus. Isso é incapaz de tornar alguém perfeito. Então Abraão foi salvo pela fé. Pela fé na promessa de que um descendente viria. Aquele descendente de Gênesis 3, versículo 15, que nasceria da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, Abraão está olhando para a promessa de Deus, está crendo, olhando para o futuro. Ainda não aconteceu. Nós estamos, hoje, olhando para a promessa que já se cumpriu, olhando para o passado e sendo salvo. Ou seja, a salvação é apenas pela fé, não é por obras. A relação entre Deus e o homem é esse abismo, certo? Nada do que o homem faz é capaz de alcançar até Deus. Ou seja, não conseguimos chegar até Deus pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios esforços. E eu fiz um cálculo aqui. Imagine que a Bíblia diz que a gente vai prestar conta diante de Deus, certo? Um dia Deus vai estar no tribunal e ele vai chamar o seu povo para prestar conta sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Deus vai julgar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos e as nossas omissões, certo? Mas vamos supor que você seja o suprassumo da pessoa e você peque 3 vezes ao dia só. Certo? Você peca só 3 vezes. No mês dá 90. Certo? No mês você pecou 90 vezes. No ano dá 1080. Vamos supor que você viva até os 75 anos. Se você viver até os 75 anos, você terá cometido 81 mil pecados. Eu fico imaginando um advogado num tribunal, olhando para o seu cliente, olhando para o juiz, para o promotor, e falando assim: Excelentíssimo Senhor, a vítima aqui cometeu 81 mil crimes. E eu estou aqui para apresentar a defesa. O que você acha? Essa é a nossa realidade diante de Deus. Porque a Bíblia diz que se a gente quer viver pela lei, ok, vai lá e viva. Só que se você não cumprir apenas um mandamento, você se torna réu de todos. Ou seja, vai dar ruim. É aqui que a teologia do Chapolin Colorado faz sentido. Quem poderá me salvar? Jesus. Porque você não precisa ter 81 mil pecados para não entrar no céu. Se você tiver apenas um pecado, você não entra no céu. Porque no céu não entra pecado. Porque se entra pecado, deixa de ser céu. Ou seja, só entra no céu pessoas perfeitas. É por isso que você precisa de Jesus. Porque você é incapaz de satisfazer a justiça de Deus. Você é incapaz de alcançar o padrão de Deus. Você é incapaz de ser perfeito. E aí é que Deus decide vir até a gente
morrer naquela cruz, assumindo o nosso lugar. Então Deus faz por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. E Deus não somente faz por nós, Ele nos coloca na nossa conta o direito, a possibilidade de entrar no céu, porque a gente vai entrar pela justiça dele. A imagem é linda. É Deus pegando uma roupa suja, de pecado, manchada, e nos colocando umas vestes brancas, limpa, e dizendo: podem vir, a festa vai começar. Porque Ele fez tudo por nós. Por isso que não dá para acreditar que a gente tem condições, capacidade de sustentar a nossa própria vida cristã. Deus está nos chamando a confiar em Jesus, no poder do Espírito, e olhar para a história e entender que a lei foi nos dada justamente para nos conduzir até Cristo. E uma vez que eu estou em Cristo, agora Deus me lança de novo para a lei, para que eu viva a lei com amor e obediência, e não em busca de aceitação. É isso que Deus está fazendo com a gente. Como diz Paul Tripp, se obedecêssemos a Deus por 1000 anos, ainda assim não teríamos mais aceitação do que quando cremos no princípio. Nossa aceitação diária é baseada na justiça de Cristo e não na nossa. Queridos, quantas vezes eu fui para a ceia e eu não estava preparado, eu não tinha me examinado. E eu falei assim: Deus, eu não quero tomar essa ceia porque o Senhor sabe o que eu fiz ontem. O Senhor sabe o que eu ouvi, o Senhor sabe o que eu falei, o Senhor sabe o que eu fiz. Mas eu estava confiando de que a minha relação com Deus é baseada em mim mesmo. Que a minha aceitação diante dele é fruto de uma boa moralidade, de uma boa ética, de um bom comportamento. Só que não. O Evangelho vem nos lembrar de que a nossa aceitação diária é através da justiça de Jesus. É com base naquilo que ele fez que eu posso descansar, que eu posso me aproximar, que eu posso me relacionar com ele. É por isso que Jerry Bridges disse que não há dias tão bons que eu não precise da graça de Deus, mas também não há dias tão ruins que eu não precise da graça de Deus. A salvação, a vida cristã é graça do começo ao fim. Quarto, não partir da identidade em Cristo. Todo falso evangelho, primeiramente, quer dizer diz para nós o que nós precisamos fazer, sem considerar aquilo que Deus fez por nós. E olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. É interessante falar sobre Abba, Pai. O judeu não gostava, não praticava chamar Deus de Pai, porque para eles era uma desonra. Se Deus é santo, 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 por que eu chamo Deus de Pai? Mas Jesus vem apresentar um Deus de Pai no Novo Testamento. Um Deus próximo. Então, quando um judeuzinho nascia, a primeira coisa que ele aprendia não era papai, era Abba. E aprendia Ima, que significa mãe. Porque isso expressava uma intimidade, um relacionamento profundo, de afeição. E o Abba, naquela cultura judaica, era o homem, a pessoa masculina da família, onde se devia o respeito, se devia o cuidado, se devia a autoridade, o reconhecimento. Mas, estou falando que eu estou ficando com medo? Mas, se alguém levantar aqui, eu saio correndo. Mas, Deus está chamando a gente a olhar para Ele, porque Ele nos chamou para uma relação de filho. E agora o Espírito de Deus habita em nós. E nós temos intimidade com Ele. Deus não é um Deus mais distante.
Deus é um Deus próximo. Quando eu e você pecamos, nós não estamos caindo na mão de um Deus que é juiz, mas agora estamos caindo na mão de um Deus que é o nosso Pai, que nos levanta, que nos carrega, que nos dá graça, que nos dá força, que nos sustenta. Agora, nesse relacionamento de pai e filho, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá graça, porque Ele foi e nos comprou, Ele nos redimiu. Nós éramos escravos, Ele foi lá, Ele pagou o preço e nos trouxe para essa família. E o maior título que nós podemos ter não é sobre a carreira que nós teremos, não é sobre a posição que ocuparemos, não é sobre as funções que exerceremos, seja numa empresa, seja no hospital, seja na sociedade, seja no espaço público. Não. O maior título que nós podemos ter, filhos de Deus. Então o falso evangelho, o outro evangelho, não considera aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Filho de Deus não é algo que você vai adquirir no futuro. Filho de Deus é aquilo que você é hoje. A identidade em Jesus não é algo que está nos esperando no além. Não, é algo do aqui e do agora. Nós já somos. E a Bíblia diz que nós somos abençoados, nós somos eleitos, nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos perdoados, justificados, amados por Ele, acolhidos por Ele. Filhos de Deus, selados pelo seu Espírito. Ou seja, tudo isso já é uma realidade que eu e você desfrutamos em Jesus, que já faz parte de nós. O outro evangelho nega a suficiência de Jesus. O outro evangelho não considera o poder do Espírito. O outro evangelho não considera a história que Deus tem com a sua humanidade. Não considera a história da redenção. O outro evangelho não considera a identidade em Jesus. O outro evangelho quer nos chamar para a escravidão. E Deus nos chamou para sermos filhos, livres, para vivermos um relacionamento com Ele, para vivermos a sua vontade. Por isso, C.S. Lewis vai dizer que o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que homens se tornem filhos de Deus. Você está aqui nessa noite. Você é um filho amado de Deus. E eu não sei que momento você está vivendo. Deus conhece os lugares mais escuros da sua alma. Deus conhece o que o seu líder não conhece. Deus conhece os lugares que você acessa, as pessoas com que você anda, aquilo que você fala, aquilo que você faz na sua casa. Deus te conhece. E Deus está te chamando nessa noite a se arrepender dos seus pecados e a depositar a sua fé em Jesus. E a relembrar de que você é um filho amado de Deus. Não é esse caminho. Não é com essa pessoa. Não é nessa direção. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Não é a sua vontade. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, não é mais o eu que reina, mas é o Cristo que reina. Porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Por isso, Tim Keller diz que a espantosa consequência da filiação é que Deus agora nos trata como se tivéssemos tudo o que Jesus fez. Isso é a coisa mais linda que o Evangelho nos dá. É que Deus não é nosso inimigo. Deus não está louco lá no céu, como se fosse um velho irado, pronto para matar alguém que está pecando, que está fazendo algo errado. Não, Ele é um Deus que nos deu uma justiça perfeita e agora Ele nos trata como se estivesse tratando o seu próprio Filho. Porque entre nós e Deus há a pessoa de Jesus. Agora Deus é o nosso amigo. Agora tudo que Deus faz em nossa vida, bem, mal, coopera para o nosso bem. Porque Deus quer intencionar em nós a sua imagem e semelhança. Para refletir e praticar. O Arthur apresentou isso, a matemática do Evangelho. O Evangelho mais algo é igual a nada. O Evangelho mais nada é igual a tudo. Jesus é completamente suficiente. Jesus mais algo é igual a nada. Jesus mais nada é igual a tudo.
Jesus é suficiente. Por isso, para refletir e praticar, a cruz de Jesus é suficiente para você? Ou você tem acreditado em alguma coisa que você pode fazer? Onde está a sua confiança? Se você está aqui nessa noite, você duvida da sua salvação, talvez por algo que você fez, deixou de fazer, eu quero que o Espírito Santo de Deus confirme isso no seu coração hoje, de que Jesus é suficiente para te salvar. Segundo, tudo que você não consegue ser, Jesus já foi no seu lugar. Quando você lidar com a sua incapacidade, quando você vê o seu coração se entregando ao pecado, quando você olha para o padrão e fala assim, Deus, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não tenho forças. Quando você ouvir uma pregação e você fala assim, nossa, eu estou tão aquém. Nossa, fala sobre relacionamento familiar, fala sobre relacionamento com o trabalho. Eu estou tão aquém. Lembre-se que Jesus já foi no seu lugar. Pode assumir sua fraqueza. Pode assumir a sua incapacidade. Porque a nossa fraqueza é um palco perfeito para a manifestação do poder de Deus. E terceiro, o maior título que alguém pode ter é filho de Deus. Queridos, Jesus está aqui. Ele está dentro de você. Ele não está distante, ele não está longe, ele está aqui. Eu gosto sempre de trazer à memória isso, porque nós nos esquecemos. Nós achamos que Deus é totalmente outro, é distante, é transcendente, mas ele está aqui. E ele está aqui te ensinando através desse Pulse House em Gálatas, dizendo, eu sou suficiente para você. Você não precisa buscar em pessoas. Você não precisa buscar numa posição, você não precisa buscar num título, você não precisa buscar numa faculdade, você não precisa buscar nos seus pais. O que você precisa, você só encontra em Jesus. Feche seus olhos. Quero orar com você. Deus, o Senhor está aqui. Seu Espírito está aqui. Sua presença. E Deus, o Senhor nos conhece mais do que ninguém. Jesus, o Senhor sabe o nosso estado neste momento. O Senhor sabe como está o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor sabe que temos frequentado lugares indevidos. O Senhor sabe que temos falado palavras que não transmitem graça, que não contribuem para o crescimento de ninguém. O Senhor sabe que temos feito coisas que desagradam o Senhor. Mas nessa noite, nos ajude a olhar para o Senhor. Nos ajude a olhar para a suficiência de Jesus. Nos ajude a lembrar do poder do Espírito Santo, que caminha com a gente nessa jornada que o Senhor estabeleceu para nós, nessa corrida. Ajude-nos a olhar para a história que o Senhor está construindo de uma ótica correta, da centralidade de Jesus. E nos ajude a recordar que nós somos filhos amados de Deus, que nada muda isso. Nada do que façamos ou deixamos de fazer, nada do que outras pessoas possam fazer por nós, mas simplesmente a obra de Jesus é que nos define. Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Deus, eu quero que nessa noite as pessoas que estão aqui, que elas possam sentir o seu perdão. Que elas possam sentir o seu amor. Que elas possam sentir a aceitação do Senhor.
Que elas possam sentir o seu toque. E elas possam olhar para ti. Porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos transforma. É impossível ter um encontro contigo e permanecer o mesmo. Nos ajude nessa caminhada, confiando na suficiência de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.